Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um Evangelho nessa terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou na barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis essa parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escuta, chega o Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, esse evangelho, ele dispensaria qualquer outro tipo de comentário, porque o próprio Jesus se ocupa dessa tarefa de fazer os comentários necessários, explicando-nos o sentido real dessa parábola. Mas é importante a gente ver que, à luz do nosso tempo, essa parábola nos convida a ficarmos atentos em qual terreno Deus está semeando sua semente. Que terreno é esse? É o nosso coração. Como está seu coração, sua vida? Meus irmãos e minhas irmãs, você está produzindo frutos? É a partir daí que você vai saber como está seu coração. Se você não está produzindo frutos, pode ter certeza então que o seu coração não é um terreno fértil. Ele pode ser pedregoso, arenoso ou cheio de espinhos. É importante a gente fazer essa avaliação, essa observação. Depois, quando você produz os frutos, de que tipo são esses frutos?
Para que servem esses frutos? Ou quem está se alimentando desses frutos? Você está fazendo a diferença na sua comunidade, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua rua. Enfim, você está fazendo com que esses frutos possam alimentar as pessoas que dele necessitam? Não basta apenas produzir os frutos. Tem que fazer com que os outros se alimentem dele. Árvores ruins também produzem frutos ruins. Embora nessa parábola a semente é boa, então os frutos serão bons. Então, seus frutos são bons para o consumo? As pessoas estão aproveitando e se deleitando desses bons frutos que você está produzindo? Ou você já produziu tanto fruto que agora precisa ser podado? Seus frutos já não têm mais o mesmo sabor. Você já não tem mais tanto ânimo. Qual a sua necessidade? Pare um pouquinho. O ano está apenas começando. Reflita como você pode produzir frutos, ainda mais agora, nesse tempo de pandemia. Pense nos frutos que você já produziu e com certeza, eu acredito, foram muitos e bons frutos. Mas agora, será que seus frutos já perderam a graça? Já se tornaram tão comuns que não tem mais nenhum atrativo ao ponto de ficar lá no chão apodrecendo? Não, eu não acredito nisso. Isso não é possível. Não deixe que a palavra de Deus, que os frutos que você consegue produzir, fique lá no chão apodrecendo. Vamos, coragem, força, perseverança, ânimo. Vamos reagir. Vamos juntos produzir muitos e variados frutos, agradáveis ao paladar de todos aqueles que deles se aproveitarem. Deus espera isso de nós. Ele confia isso a cada um de nós. Então, que nesse momento venha em nosso socorro a sempre Virgem Maria, nos ajudando a compreendermos a beleza de sempre estarmos produzindo muitos e bons frutos para a vida eterna. Amém.